A graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês que vão assistir esse vídeo. E eu gostaria que todos vocês compartilhassem esse vídeo para que outras pessoas venham ser alcançadas por meio desse vídeo e por meio da palavra que eu vou deixar para o coração de cada um de vocês. Nós estamos vivendo, pessoal, em momentos difíceis, que as pessoas estão em pânico por causa de uma pandemia que tem se alastrado e atingido a nossa nação brasileira, que tem alcançado muitos países, uma crise financeira que tem afetado alguns países. E as pessoas estão em pânico, as pessoas estão assustadas, aterrorizadas por causa dessa pandemia. Mas uma coisa que eu digo, pessoal, a coisa mais importante é todos nós, nesse momento, dobrar o nosso joelho e buscar a Deus, orar a Deus, pedir a Deus pelo nosso Brasil, pedir a Deus pelas pessoas que perderam casas devido chuvas fortes que atingiu muitas casas, muitas famílias que não tem onde morar. Nesse momento está precisando da oração de cada um de nós. Em vez das pessoas ficarem em casa, isolados, presos, faça um propósito de oração para buscar a Deus, pedir a Deus pelas pessoas. As pessoas estão aterrorizadas devido a essa pandemia que tem se alastrado e tem atingido alguns países, alguns estados, e uma crise, a crise financeira tem atingido em geral muitos estados, países. E a coisa mais importante nesse mundo, pessoal, não é se desesperar, não é ficar em pânico. Esse momento, eu sei que esse momento tá difícil, tá difícil para cada uma das pessoas, mas a coisa mais importante é nós buscar a Deus, se fortalecer, pedir a Deus discernimento, pedir a Deus orientação e buscar o fortalecimento dentro da palavra de Deus. E a palavra de Deus é muito importante nesse momento para todos nós. Em vez de estar em pânico, em vez de estar assustado, busca a Deus, dobre seu joelho, passa a orar, passa a buscar, passa a jejuar, para que Deus possa trazer a solução para o nosso Brasil, para que Deus possa trazer a solução para cada um de nós. Sei que todos estão tristes, passando por momentos difíceis, de aflições, mas o importante é nós, nesse momento, estar buscando a Deus e se fortalecendo. Eu quero deixar uma palavra para o coração de cada um de vocês, dependendo de você ou não, que tem uma religião ou não, dependendo de você que é católico ou espírita. Eu quero deixar para o coração de cada um de vocês uma palavra que Deus ele colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com cada um de vocês essa palavra para que Deus possa abençoar mais ainda a sua vida, a sua casa e a sua família. Essa palavra está lá no livro de Mateus capítulo 17 e o versículo 14, que o título da palavra fala: a cura de um jovem possesso. É terrível uma pessoa sendo possessa ou estando possesso por um demônio. Não somente um demônio, mas vários demônios atormentando
a vida desse jovem. Imagina o pai, imagina a mãe, imagina a família desse jovem, como estava reagindo quando o demônio se apossava desse jovem e fazia ele, derrubava ele no chão, derrubava ele no fogo, ele ficava todo arranhado. Imagina, pessoal, nesse momento aqui, o sofrimento dessa família, desse pai, talvez da mãe, de alguns parentes ou de alguns irmãos, a situação desse jovem possesso por um demônio. E é terrível. Se um demônio já faz um estrago enorme na vida de uma pessoa, e vários demônios, que cada um demônio trabalha numa área diferente na vida das pessoas. E deixa eu falar aqui, aí fala aqui, ó, no versículo 14, diz assim, ó: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas das vezes cai no fogo, e outras muitas na água. Olha para você ver a situação desse jovem. Realmente não era ele que caía no fogo ou caía nas águas. O demônio estava fazendo de todas as maneiras, de todas as formas, para destruir, para matar esse jovem. Você vê que o demônio jogava ele no fogo, o demônio jogava ele nas águas. De uma forma ou de outra, o espírito maligno queria destruir a vida desse jovem, para deixar o seu pai, a sua família em desespero, deixar a sua família preocupada. Você vê que os demônios têm trabalhado de várias formas na vida das pessoas, no casamento, na família, na saúde, na vida financeira. O diabo ele tem, como a Bíblia fala, que o ladrão ele veio somente para matar, roubar e destruir. Quem é esse ladrão? Esse ladrão que a Bíblia fala é o diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Quantos casamentos e quantas famílias Satanás tem destruído? Quantos relacionamentos Satanás tem destruído? Colocando esfriamento no casamento, colocando pai contra filho, filho contra pai, colocando divisão dentro da própria casa. E olha para você ver como a estratégia de Satanás, como Satanás trabalha para destruir a vida de uma pessoa. E esse pai aqui vinha sofrendo muito, vendo essa situação de seu filho, o demônio se corporar nele e jogá-lo no fogo, e muitas das vezes jogá-lo na água. Esse espírito maligno queria de uma forma ou de outra matar esse jovem, destruir com esse jovem, destruir com a família desse jovem. E o pai aqui está em desespero, se prostrou-se diante dos discípulos e pediu para que os discípulos viessem expulsar o demônio da vida daquele rapaz, porque o pai já não estava aguentando mais tanto sofrimento de ver seu filho na sarjeta, na miséria, o demônio querendo matá-lo, jogando no fogo, muitas vezes jogá-lo na água. Aí diz aqui, ó: apresentei os teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Ou seja, primeiramente o pai levou aos discípulos para expulsar o demônio que estava na vida do filho, do rapaz. E nem os discípulos conseguiram expulsar aquele demônio
que estava na vida daquele jovem. E ele se prostrou diante de Jesus e contou a situação. Olha para você ver o desespero desse pai. Aí diz aqui, ó, amados. Diz aqui, ó. Próprio Jesus, no versículo 17, Jesus fala aqui, ó. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui um menino. Olha para você ver. Em outras palavras, ele fala: você não vê os milagres acontecer? Você não vê os prodígios que eu faço? Você não vê as maravilhas que Deus faz por meio de mim? Em outras palavras, Jesus queria falar assim para os discípulos. Só que preste bastante atenção, pessoal, nessa palavra. Gostaria que você acatasse para a sua vida essa palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai tocar na sua vida, na sua casa, na sua família, por meio dessa palavra. Queria que você prestasse bastante atenção nesse momento. Diz aqui, ó, no versículo 20, no versículo 17, diz assim, ó: e Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. Desde aquela hora ficou o menino curado. É muito forte essa palavra. O próprio Jesus repreendeu aquele demônio da vida daquele rapaz, e na mesma hora o rapaz ficou livre daquele demônio. Por quê? Porque os discípulos, eles não conseguiram expulsar aquele demônio que estava na vida daquele rapaz. Porque tem momento das nossas vidas, pessoal, que a gente tem que estar preparado espiritualmente, em jejum, em oração. Aqui os discípulos, depois eu vou ler para você ver, aqui os discípulos chegam em particular e perguntam para Jesus, porque eles não conseguiram expulsar o demônio daquele rapaz. E Jesus, na mesma hora, dá uma resposta para eles, que tem casta de demônios que só sai por meio de jejum e de oração. Essa situação, pessoal, que nós estamos vivendo, o nosso Brasil, o mundo, é momento, isso aí são castas de demônios. E essa casta de demônios só vai sair por meio de jejum e de oração, por meio das pessoas fazer um propósito de oração e de jejum. Jesus estava preparado espiritualmente aqui. Sendo um filho de Deus, Jesus dava exemplo para nós. Jesus subiu o monte, Jesus se consagrava, jejuava, e Jesus expulsou esse demônio porque ele estava preparado espiritualmente. Jesus estava em jejum, Jesus sempre estava em comunhão com Deus. Mesmo sendo filho de Deus, ele deixou exemplo para cada um de nós. Então tem casta de demônios que só não vai sair só por oração. Vai sair por meio do jejum e da oração acompanhada. Talvez você ora tanto por uma situação, por um problema, e não sai. Quando você abre um jejum e ora em cima daquela situação que você está passando, aí você tem a resposta na sua vida. Você tem a resposta. E agora, nesse momento, eu quero pedir a todos vocês para se unir. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela pessoa, vamos orar pelas pessoas, vamos orar pelo nosso presidente,
para que Deus possa dar sabedoria mais a ele. E com certeza Deus está dando sabedoria ao nosso presidente. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Nós, como crente, cristão, vamos fazer a nossa parte. Porque essa casta que está assolando, que está atingindo o Brasil, é casta de demônios, que só vai sair por meio de jejum e de oração. Cadê o povo evangélico? Cadê o povo nesse momento para se unir? Dependendo de religião não, de igreja não, vamos todos se reunir. Vamos fazer uma campanha de jejum, de oração. De jejum e oração junto, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa trazer a solução para o nosso Brasil, para que as atividades voltem ao normal, para que as pessoas venham se alegrar, venham ser felizes, porque tem muitas pessoas tristes, cabisbaixo, devido a essa situação que está acontecendo no Brasil. Então, olha para você ver aqui, ó. E ele, ó, diz aqui, ó. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular por que motivo não podemos, porque por motivo não podemos nós expulsá-lo. Olha para você ver, eles perguntaram em particular ao Senhor Jesus: por que nós não conseguimos expulsar o demônio da vida daquele rapaz, daquele jovem? Aí Jesus fala aqui, ó, e ele lhe respondeu, por causa, ó, primeiramente, igreja, ó, Jesus foi bem claro, foi bem sincero, foi bem verdadeiro para eles. Jesus fala aqui, ó, e ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Tá vendo? Por causa da pequenez da sua fé. Ou seja, o que a gente for fazer, não temos que duvidar. Porque tem pessoas às vezes que faz as coisas, mas duvida. Todos nós temos fé, mas a nossa fé não pode entrar dúvida, porque a fé é a certeza. Você não tem que duvidar. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio da vida daquele rapaz, do jovem, por causa da pequenez de fé. Eles tinham dúvida ainda no seu coração. Eles estavam com dúvida no coração. E tudo que nós for fazer, pessoal, eu estou falando assim, pessoas que têm comunhão com Deus, pessoas que têm vida com Deus, é isso que eu estou falando. Pessoas que têm vida com Deus, comunhão com Deus. Quando for fazer as coisas, faça com fé, faça com certeza, não duvide, creia somente, porque vai acontecer. Então os discípulos aqui chegaram em particular, conversaram com Jesus e falaram assim: ó mestre, por que nós não expulsamos, por que nós não conseguimos expulsar o demônio dele, daquele rapaz, do jovem? E Jesus falou assim: é por causa da pequenez da vossa fé. E Jesus vai mais profundo. Jesus diz aqui, ó: pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Mas ele foi bem claro aqui, ó: mas essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Jesus fala assim: ó, essa casta de demônio, ele não é só expulso senão por meio de jejum de oração. Então Jesus foi bem claro que essa casta de demônios só saía por meio de jejum e oração. Então, meus amados ouvintes da palavra de Deus, essa situação que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, é momento de cada um de nós agora
dobrar o nosso joelho e não somente orar, mas jejuar, apresentar o nosso Brasil, apresentar as pessoas na mão de Deus, para que Deus possa ter misericórdia, para que Deus possa trazer a solução para nossas vidas, para o nosso Brasil. Então, isso aí que está acontecendo aí, isso é uma casta de demônio. Então, quero convocar todos vocês das redes sociais, que vocês compartilhassem esse vídeo, para que outras pessoas possam ser alcançadas por esse vídeo. Vamos abrir jejum e vamos também orar pelo nosso Brasil, porque isso é uma casta de demônios. E a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue. Eu vou ler para você ver aqui, lá em Éfeso, capítulo 6, Éfeso, capítulo 6, e o versículo 12, diz assim, ó. Primeiramente, vamos ler o 10. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, todos nós temos que se fortalecer. Tem muitas pessoas que estão fracas espiritualmente, estão frias espiritualmente, porque deixaram as notícias, deixaram as informações da televisão, dos jornais, atingir ela, entrar no coração dela, entrar no coração dele. Nós temos que se fortalecer no Senhor, na força do poder de Deus, buscar o poder de Deus, buscar a força de Deus para nossas vidas. Nós não vivemos se não buscar a Deus. Todos nós precisamos de Deus. O próprio Jesus falou: sem mim nada podereis fazer. Então, amados, entenda uma coisa: todos nós precisamos de Deus, precisamos se fortalecer no Senhor, na força do poder dele. É momento não nós entrar em pânico, não entrar em desespero. É momento da gente se fortalecer espiritualmente, partir para cima desse problema, partir para cima desse demônio, dessa casta de demônios, por meio do jejum e da oração. Só orar também não resolve, pessoal. Essa casta aqui que está assolando, que está atingindo o nosso Brasil, são castas de demônios. São demônios que estão lutando para ver o povo em desespero, para ver o povo em sofrimento. Então, todos nós temos que se fortalecer. Como está dizendo aqui, ó, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tem pessoas que estão fracas espiritualmente, estão em casa, isolados. Tem pessoas que se acomodaram por causa dessa pandemia. Tem pessoas que é até arriscado de entrar uma depressão nela ou nele, só preso em casa, sem sair de casa, apavorado, abalados. E a Bíblia fala: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece. Tem pessoas que estão abalados devido a essas notícias que passam na televisão. Só não passa as notícias boas, só passa notícias ruins, só passa o que não presta na televisão, coisas ruins. Só o que a gente vê falar sobre essa pandemia. A gente não vê a mídia falar em outras coisas, em solução para o nosso Brasil, em solução para o povo brasileiro. Só fala só sobre essa pandemia, colocando terror nas pessoas, colocando medo nas pessoas, e as pessoas trancadas,
como se estivesse vivendo um cativeiro, presos. Amados, Deus está nos advertindo por meio da palavra que nós temos que se fortalecer na força do poder dele, buscar o poder de Deus para nossas vidas. E diz mais aqui, no versículo 11, Éfesos, capítulo 6, versículo 11, diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha para você ver. Precisamos todos se revestir de toda a armadura de Deus, para que podemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo está investindo pesado para destruir as pessoas, colocando pânico nas pessoas. As pessoas estão com medo, estão assustadas, e o diabo falando no ouvido dele, que isso aí não vai passar, isso aí não vai acabar. E tem muitas pessoas, muitas vezes, que ela não está se revestindo de toda a armadura de Deus. Tem pessoas que até em depressão, ela entrou, talvez está com um estado de depressiva só em casa, por causa dessas notícias que está chegando aos seus ouvidos. E o Espírito Santo fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo vai vir contra você, o diabo vai vir contra mim, e nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus e firmes contra as ciladas do diabo, porque o diabo vai vir com força contra as nossas vidas. E se nós não estiver preparados espiritualmente, se nós não estiver revestido de toda a armadura de Deus e firme contra essas ciladas do diabo, nós vamos cair. Então, meus queridos amados ouvintes, se fortaleça no Senhor, busca a Deus de madrugada, dobre o seu joelho, peça força a Deus, peça misericórdia a Deus, para que Deus ele possa abençoar não somente a sua vida, mas a sua família, e abençoar a vida de muitas pessoas agora nesse momento que perderam casas, perderam móveis por causa da chuva. Tem pessoas lá no Ipanema, que perderam muitas casas, pessoas desesperadas, chorando, perderam seus móveis, com lutas, com dificuldades, compraram, e aquela chuva veio, destruiu tantas casas. Pessoas com maior dificuldade construiu suas casas e perdeu naquele momento. Então vamos orar pelo povo, vamos orar pela nação, para que Deus possa abençoar as nossas vidas, para que Deus possa abençoar o nosso Brasil. E a palavra de Deus aqui é muito forte. Vamos se revestir da armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí fala mais aqui, aqui no versículo 12, para concluir. Diz aqui, Éfeso capítulo 6, versículo 12, aqui, porque a nossa luta, porque a minha luta, porque a sua luta, porque a nossa luta, aqui, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. O que são principados? São demônios. O que são potestades? São demônios. Então, meus amados, nós só vencemos essa casta de demônios por meio do jejum e da oração.
Porque isso aí são castas de demônios, são principados, são potestades, demônios que estão destruindo a nação, principalmente colocando pavor nas pessoas, medo nas pessoas, intimidando as pessoas com essa tal de coronavírus, com essa pandemia, e as pessoas estão tudo assustadas, tudo com medo, diante de uma situação dessa, que ela poderia muito bem dobrar o joelho, reunir a família, chamar a família para abrir um propósito de jejum, de oração. Eu estou nessa fé. Eu estou nessa fé. Eu estou no jejum, estou na oração. Amanhã estarei subindo um monte. Eu estou fazendo a minha parte. E eu gostaria que todos vocês fizessem a minha parte de vocês. Não ficassem de braços cruzados. Passassem a orar, porque isso é uma caixa de demônios que só vai sair por meio do jejum e de oração. E a minha luta, a sua luta, a luta de todos nós, como está dizendo aqui, não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quer dizer isso? As forças espirituais do mal nas regiões celestes, na igreja. O diabo quer atingir a igreja, o diabo está atingindo a igreja, que é o povo de Deus. O diabo está atingindo as pessoas, o diabo está amedrontando as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão com medo. Quando fala aqui contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, está falando sobre a igreja. O diabo tem atingido, tem abalado a igreja. Tem muito crente aí assustado, tem muito crente se escondendo igual Elias, numa caverna. Cadê os pregadores? Cadê os pastores que oravam, que clamavam? Agora nesse momento estão com medo, estão isolados, igual Elias, com medo da ameaça de uma mulher. Então, meus amados, vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar para que Deus possa abençoar o nosso Brasil, para que Deus possa abençoar as nossas vidas. Gostaria que você acatasse para a sua vida essa palavra de Deus para o vosso coração. Eu não falei aqui de mim, eu falei de Deus. Espero que todos vocês sejam tocados, sejam abençoados por meio dessa palavra. E eu quero convocar todos vocês para nós estar orando pelo Brasil, pelas pessoas, pela nossa casa, pela nossa família. Nós fazemos um propósito de jejum e de oração para que Deus possa abençoar as nossas vidas, abençoar a nossa nação. Então que Deus abençoe todos vocês e espero que todos vocês compartilhem esse vídeo para que outras pessoas possam assistir e possa ser tocado para que eles possam ser abençoados por Deus. Então fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e todos vocês em nome de Jesus. Um forte abraço para todos. Fica na paz. Que Deus possa cada dia mais abençoar a sua casa e a sua família em nome de Jesus.